Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos nós, mais uma vez, para uma meditação na palavra do Senhor. Espero que os irmãos estejam acompanhando, as nossas pregações. Nós temos tido uma certa dificuldade para poder estarmos postando as pregações, pregar assim com gravação não é a mesma coisa que pregar pessoalmente na igreja. A gente precisa se preparar, escolher o melhor momento, a melhor ocasião no dia, para podermos fazermos isso. Então, mas eu espero que os irmãos estejam acompanhando e sabemos que o Espírito de Deus, é Ele quem fala aos corações, é Ele que fala aos nossos corações. Então, o importante é transmitirmos a palavra de Deus e que os irmãos estejam ouvindo, com corações abertos e desejosos por ouvir a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para mais uma reflexão na palavra de Deus, agora em João, capítulo de número 18, versículo de número 11, quando Jesus disse a Pedro, o texto está dito desta forma: mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus disse isso a Pedro pouco antes de Jesus ser capturado. Esse momento, esta ocasião, nós sabemos que Jesus estava orando, fazendo ali a sua oração no Getsemane, e depois de orar, quando chegou o momento, ele disse aos seus discípulos, levante-se, vamos, porque é chegada a minha hora. E logo depois chega Judas, juntamente com os guardas nos sinédrios e as pessoas que foram para efetuarem a prisão de Cristo. Nós sabemos também, a Bíblia nos relata que, os evangelhos nos relatam que Pedro, ele se municiou de uma espada. Ele pega uma espada e para defender Jesus Cristo. Ele, pouco anteriormente, ele havia até jurado que, se necessário for, ele morreria, por Cristo, ou morreria com Cristo. E quando os soldados chegaram, quando os guardas chegaram para capturar Jesus, ele desembanhou a espada e feriu um dos guardas, um dos que estavam ali naquele momento para prenderem a Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele cortou a orelha de Malco. João relata isso no seu evangelho, que Pedro cortou a orelha de Malco. E Cristo, é nesse momento em que Cristo diz isso para Pedro. Por que você está com essa espada? Guarda a sua espada. Não beberia eu o cálice que meu Pai me deu? Então, foi nessa circunstância, foi nesse momento em que Jesus Cristo disse isso a Pedro. Os evangelhos mostram que Jesus se preparou para o cálice que ele ia beber. Ou seja, ele se preparou para a sua provação, para a sua crucificação. É isso que o cálice que Jesus se refere quando diz a Pedro. A Bíblia diz que ele orou, ele se preparou para aquele momento. Ele orou pelos seus discípulos, como está registrado em João capítulo 17, e orou por si mesmo. E na sua oração, Jesus ele roga ao Pai, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Como está registrado em Mateus capítulo 26 e no versículo 39.
né? Jesus, ele faz uma oração, ele se prepara para aquele momento. O momento que ele estava próximo, que ele sabia que a sua hora estava chegando, estava se aproximando, então ele se preparou para aquele momento. Ele se preparou para o cálice que ele haveria de beber. Né? Então, e o momento era um momento de tristeza, de profunda tristeza. Era um momento de agonia. Tanto é que Jesus ele pede ajuda aos seus discípulos, né, naquele momento. Ele pede para que os seus discípulos orassem com ele. Né? Ele diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Isso está em Mateus capítulo 26, no versículo 38. Mas os seus discípulos, como nós sabemos, eles estavam adormecidos, os seus olhos estavam pesados, eles estavam sonolentos, né? Eles não conseguiam orar com Jesus Cristo, né? Por isso, o nosso Senhor Jesus, naquele momento, foi confortado por um anjo. Um anjo o confortava, como diz Lucas capítulo 22 e versículo 43. E o que era este cálice? Para entendermos, o cálice ele era um copo com uma bebida, um copo pequeno, com uma bebida. Normalmente referindo-se a vinho. Né? Então o cálice era um copo pequeno e nós com uma bebida. Né? Então nós encontramos algumas referências bíblicas que demonstram isso. Aparece o cálice, né? E aparece o vinho. Né? Então o cálice na Bíblia tem este significado e de fato era isso que era o cálice. E o cálice de Cristo? O cálice de Cristo era o cálice da ira e do furor de Deus por causa de nossos pecados. Era a crucificação, era a sua provação. Era a provação que ele haveria de passar. Né? A agonia de Cristo foi tão intensa e a tristeza num grau assim tão extremo que quando orava se preparando para aquele momento, ele suou grandes gotas de sangue, como registrou o evangelista Lucas. Então, Cristo, o cálice de Cristo, né, o cálice que ele pede para que Deus afastasse dele, era o cálice do furor, da ira de Deus, por causa dos nossos pecados, dos pecados dos homens, dos pecados da humanidade, dos pecados que foram o castigo pelos pecados que nós cometemos, né, que os homens cometeram. Então, Cristo, este era o cálice de Cristo. Este foi o cálice o cálice que Cristo estava se referindo. Mas Cristo se preparou para aquele momento. Ele orou, ele se preparou, ele sabia que a sua hora estava se aproximando e ele foi orar. E ele foi buscar a Deus. Né? Ele foi falar com Deus. Né? Ele foi dizer a Deus o que estava acontecendo, a sua tristeza, a sua agonia. Né? E a Bíblia diz que Deus envia um anjo para confortar a Jesus Cristo naquele momento de grande agonia e de sofrimento que ele estava já passando. Né? Aqueles momentos eram os momentos da sua preparação, mas a sua alma já estava angustiada por todo o sofrimento que ele haveria de passar. E nós devemos imitar a nosso Mestre. Esta já é uma lição que nós podemos tirar dessa passagem, deste texto, é que Cristo, ele se preparou para aquele momento. Né? Mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo tendo todo o poder e toda a glória, ele se preparou para enfrentar aquela provação, para beber aquele cálice. É importante dizer também
que nas referências bíblicas o cálice ele sempre aparece com uma outra palavra que é sorver, né? E esse sorver significa beber lentamente, né? É uma bebida que ela é ingerida lentamente, né? Isto faz referência ao sofrimento de Cristo, né? A dor de Cristo, toda aquela agonia, né? Porque a sua morte não foi instantânea, foi uma morte dolorosa. Ele passou uma noite inteira sob julgamento. Ele foi açoitado. Cuspiram nele, ele foi chicoteado, né? Ele foi espancado, ele teve que carregar a própria cruz até o Gólgota, até o Calvário, e depois foi pregado na cruz, e depois passou por toda a agonia do peso do sofrimento daquela cruz, até que enfim ele morre. Então foi o cálice, ele bebeu, e bebeu lentamente, bebeu devagar, né? Gole a gole, podemos dizer assim, né? Então, esse é o cálice de Cristo. Este foi o cálice de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele se prepara, né? Por isso ele vai orar, vai pedir a Deus, né? Porque era muito difícil o cálice que ele ia beber, né? E é nesse contexto que Jesus disse também aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, isso está em Mateus capítulo 26, versículo 41. Então, Cristo já nos advertiu para que nós venhamos estar preparados, né? Venhamos estar preparados para as adversidades, para as aflições que podemos passar em nossas vidas. E quando chegou a hora do início da sua aprovação, ele pôde dizer a Pedro, que pretendia defendê-lo com a espada, dizendo: não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Então, veja, ele estava preparado para aquele momento, ele se preparou para aquilo, ele se preparou espiritualmente para aquilo, ele se preparou para aquele momento, buscando em Deus as forças, a oração, né? Na oração, buscando em Deus. Então, quando chegou a hora em que Pedro tentou defendê-lo, tentou resistir à prisão, ele pôde dizer a Pedro: não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Isto é uma grande lição para nós, queridos. Isto é uma grande lição para nós. Cristo deixou este grande exemplo para que nós venhamos ser capazes de suportar as adversidades. E observe que Jesus diz: o cálice que o meu pai me deu. O cálice que o pai me deu. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar diversas passagens que afirmam que o cálice do furor e da ira de Deus está na mão de Deus e que é dado da sua mão. O cálice do furor, o cálice da ira de Deus está na mão de Deus e Deus é quem dá. Por isso Jesus disse: o cálice que o Pai me deu. Deus deu a ele aquele cálice. Estava na mão do Pai. E o Pai deu a ele para que ele bebesse. Essas referências bíblicas, nós encontramos isso no Salmo 75, versículo 8, Isaías 51, versículo 17, e Jeremias, capítulo 25, versículo 15, que registram que o cálice do furor e da ira de Deus está na mão de Deus. E Deus é quem dá o cálice, né, do seu furor e da sua ira. Por isso também que Jesus pede ao Pai, se possível, que afastasse dele o cálice. Todavia ele diz: que não seja feito como eu quero, mas como tu queres.
Tá? Complementando o que Jesus disse, todavia que não seja feita como eu quero, mas como tu, Senhor, como o Pai quer. Então, o cálice estava na mão de Deus. Por isso Jesus disse, se fosse possível, afasta de mim esse cálice, para que eu beba este cálice. Os discípulos, especialmente Pedro, embora já advertido por Cristo de que passaria por aquela provação, eles se recusavam a aceitá-la. Né? Por isso tentou inicialmente defender a Jesus Cristo com uma espada, como que se Cristo precisasse ser defendido por alguém, como que se Cristo precisasse ser defendido com espadas, né, com armas. Né? Então, e esse é um dos grandes desafios da fé em Deus. Aceitarmos que as coisas não são como nós queremos, mas como Deus quer. É por isso que a fé e a obediência a Deus são coisas indissociáveis, são coisas inseparáveis, são coisas que sempre andam juntas, de mãos dadas, juntas. Elas sempre estão juntas. A fé e a obediência a Deus. Porque se o homem não crê, também não faz sentido obedecer. E se o homem não crê, ele é incapaz de aceitar a vontade de Deus. Embora, em algumas circunstâncias, o homem seja incapaz de fugir da vontade de Deus, mas ele não aceita a vontade de Deus. Por quê? Porque não tem fé, porque não crê. Né? E para obedecer, realmente precisa crer. Né? Precisa crer no Senhor, crer em sua palavra, crer em sua vontade, crer que a vontade de Deus é boa, é justa e perfeita. Né? Então, quando nós não cremos, nós desobedecemos a Deus, porque não queremos aceitar a sua vontade. E quando nós desobedecemos, é porque não temos fé. É porque não estamos crendo que fazendo o que Deus quer, seremos vitoriosos. Que isso agrada a Deus e que seremos vitoriosos. E o homem só não aceita a vontade de Deus, e quando ele não aceita, o homem não aceita a vontade de Deus, quando não há fé em seu coração. E se nós não aceitamos a vontade de Deus, não podemos dizer que somos seus servos, nem que somos seus filhos. Veja, o problema não está quando o homem aceita de bom grado a vontade de Deus, quando ele aceita o bem com prazer. A dificuldade está quando o que Deus quer nos causa dor e sofrimento, angústia e perdas. É aí que a nossa fé é desafiada. É por isso que Jesus disse, se possível for, Pai, afasta de mim esse cálice. Na condição de homem, Cristo era Deus e homem, como nós sabemos. Na condição de homem, ele pede ao Pai para que aquele cálice fosse afastado dele. Porque a dificuldade, o desafio da fé está em aceitar a vontade de Deus quando ela é dolorosa, quando ela é sofrida, quando ela é difícil, quando ela nos impõe desafios, dificuldades, quando nós temos que negar a nós mesmos, a negar a nossa vontade. Esses que são os momentos cruciais, né? Porque se nós aceitamos apenas o bem de Deus com prazer, nós somos semelhante à mulher de Jó, que o mal não quer aceitar, mas só quer aceitar o bem, né? E o bem aceita com prazer. Então, onde está a fé? Onde está a confiança em Deus? Onde está realmente o servo do Senhor, a serva do Senhor, quando as dificuldades estão diante de nós, diante dos nossos olhos, quando
aceitar a vontade de Deus implica em dor, em sofrimento, em angústias e perdas. É por isso que Jesus orou, é por isso que Jesus foi orar, é por isso que Jesus pediu ajuda aos seus discípulos para que orassem com ele. É por isso que Deus enviou socorro, enviou um anjo para confortá-lo naquele momento de agonia e de extrema dor. Então, se nós aceitarmos a vontade de Deus, aceitarmos a vontade do Pai, Ele certamente estará conosco, Ele certamente nos ajudará. Os discípulos, eles não conseguiam perceber os benefícios daquela morte, da morte de Cristo. Mas Deus sim. Mas Cristo sim. Ele estava ciente do que ele estava fazendo. Ele estava ciente no que ele estava envolvido. Nós sabemos que era necessário que ele morresse, pois sem sacrifício não há perdão, não haveria perdão. Pois Deus é poderoso para fazer todas as coisas, inclusive o mal e a morte. Ele tem poder de fazer com que essas coisas que são terríveis diante dos olhos naturais, do homem natural, mas Deus é poderoso para fazer essas coisas contribuírem para o bem, como a morte de Cristo contribuiu para o nosso bem. Os discípulos queriam impedir. Veja, e se eles tivessem tido sucesso, se eles tivessem algum sucesso, seria bom para eles? Não, nem para eles e nem para nós. Seria o fracasso da humanidade, o fracasso de tudo, a perda total de tudo. Então a morte de Cristo, ela foi sofrida, foi dolorosa, foi triste, mas ela foi benéfica. Ela produziu frutos maravilhosos, ela produziu efeitos maravilhosos, Como diz o profeta Isaías, que ele viu o trabalho das suas mãos, ele viu a obra das suas mãos, ele viu o seu trabalho e ficou satisfeito, e ficou feliz. Aleluia, louvado seja Deus. Então, para os discípulos, aquilo era trágico, aquilo era terrível, aquilo parecia ser o fim de todas as coisas, mas na verdade era a vitória. Por isso que Deus, o apóstolo Paulo diz que Deus dá fraqueza. A fraqueza de Deus ela é muito mais forte do que a força dos homens, que a loucura de Deus ela é muito mais sábia, muito mais inteligente do que a sabedoria dos homens. Deus faz estas coisas surpreendentes. Ele tem poder de fazer isso, de fazer com que o mal ele contribua para o bem. Por isso que tudo que Deus faz é justo, é correto, é sábio e é perfeito. Louvado seja Deus, louvado seja o seu Filho Jesus Cristo por isso. Porém, o mal e a morte, para alguns, é fatal. Ela é fatal. Pois quando não são atingidos diretamente por ela, porque morrer sem Cristo é a maior de todas as desgraças que o homem pode sofrer, a sua fé ela perece quando indiretamente são afetados, pois não possuem fé suficiente para beber o cálice das provações e aflições dessa vida. Para o salvo, para o justo, para aqueles que são chamados, todas as coisas contribuem para o bem, contribuem para o seu bem, mas para os ímpios, para os pecadores, para aqueles que não creem, ela é fatal. Essas coisas são fatais. Não há dúvidas, porém não há dúvidas de que é difícil aceitar o mal e o sofrimento, as perdas e a dor. Não há dúvidas
que isso é difícil. Não é? Por isso Cristo orou, por isso Cristo chorou, por isso Cristo suou gotas de sangue. Tamanho foi a sua agonia, né? O seu sofrimento que ele passou. Então não há dúvidas de que é difícil aceitar o mal e suportar e padecer e sofrer. São coisas difíceis, não há dúvida disso. Por isso é que nós devemos estar sempre preparados, para que essas coisas elas não sirvam de laço para nós e que, sendo provados, não venhamos a cair em suspeitas contra Deus e em incredulidade, como ocorre com os pecadores, com os que perecem, porque são incapazes de aceitar provações e aflições em suas vidas. Porque o próprio Jesus Cristo nos advertiu dizendo: no mundo tereis aflições. Mas ele diz: tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, tudo está ganho, tudo está garantido. Ele já conquistou a nossa vitória diante do Pai. E nada pode nos separar do seu amor, nem a peste que se propaga na escuridão. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso ele diz: eu já venci o mundo, eu já conquistei todas as coisas. Eu já garanti o final feliz. Eu já garanti o fim perfeito. Eu já garanti a justiça de Deus, o favor, o benefício. Por isso também ele diz, a Bíblia diz, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores, porque tudo está garantido, já está tudo ganho. Cristo já conquistou o nosso direito diante do Pai. Ele já conquistou o nosso lugar diante do Pai. Já nos deu direito diante do Pai. Ele já conquistou para nós a vitória, a salvação das nossas almas, das nossas vidas. Então, ele diz: eu já venci, tem de bom ânimo, eu já venci. Já está tudo ganho, já está tudo garantido, já está tudo estabelecido, já está tudo garantido, o final de todas as coisas, a sua sorte, ela já está firmada, ela já está firme diante do Pai e diante de Deus. No entanto, é preciso estar preparado. A exemplo do que Jesus Cristo fez, nós devemos estar prontos, né? Assim teremos fé, forças e receberemos conforto divino para suportar com paciência as provações e aflições dos nossos dias. Como disse o apóstolo Paulo, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada, como está em Romanos capítulo 8, versículo 18. Se estamos confiantes de que estamos em Cristo, devemos ter uma certeza: nada do que acontece em nossas vidas está fora do controle e da vontade do Todo-Poderoso. Tudo que acontece a cada dia, a cada momento, está no controle e na vontade do nosso Deus. Estejamos, pois, preparados como Cristo. E ainda que seja difícil, e ainda que seja dolorosa, e ainda que venhamos padecer, tenhamos a certeza de que Cristo já nos conquistou a vitória, a maior de todas as vitórias, queridos. A maior de todas as vitórias. A morte pode até vencer o nosso corpo mortal, mas com Deus nos encontraremos. Com Cristo nós nos encontraremos
um dia, o Cristo que ressuscitou dos mortos. E o nosso corpo agora, mortal, há de ser glorioso e incorruptível na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele será ressuscitado, glorioso e incorruptível na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, não podemos ignorar que Cristo não deixou de rogar ao Pai que o livrasse daquele cálice. É importante nós observarmos isso, que Cristo ele pede ao Pai: livra-me, se possível, livra-me deste cálice. E o que isso quer dizer? E o que isso significa? Significa que não é porque todas as coisas ocorrem pela vontade de Deus que não oraremos e não rogaremos a Ele que nos livre do mal. Não é porque Cristo diz que no mundo teremos aflições que nós não vamos rogar a Cristo, a Deus, que nos livre das aflições, que nos livre da dor, que nos livre do sofrimento, que nos livre do mal, que guarde a nossa família, que guarde o nosso lar, que nos guarde da peste, que nós não vamos orar pelo nosso país, pela nossa nação, pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência. Né? Deus é Deus e nós devemos sempre nos dirigir a Ele como Deus. E nós somos homens, mas Ele é. É Deus que tira a vida, mas é Deus que dá a vida também. É Deus que abate, mas é Deus que exalta. É Deus que fere, mas é Deus que cura também. Crer em Deus não é simplesmente, queridos, aceitar covardemente o mal, o sofrimento, a dor e as perdas. Não é simplesmente um analgésico para a dor, para o sofrimento. Não é simplesmente querer fugir, correr diante das dificuldades. Não é simplesmente baixar a cabeça e dizer é assim mesmo, é a vontade de Deus. Veja, Cristo, ele sabia que ele ia passar por aquilo. Ele sabia que o sofrimento que ele haveria de experimentar era terrível e era inevitável. Mas ele disse, se possível, se existir uma possibilidade, livra-me, Senhor. Livra-me, Pai. Então, nós temos que nos comportar como homens diante de Deus. Como homens que somos. Né? Às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, isso é a vontade de Deus, isso é assim mesmo, isso já está determinado, isso já foi decretado por Deus e nada fazem. E se acomodam diante das circunstâncias e das situações. Não, nós vamos orar. Nós vamos orar porque a Bíblia diz que Deus se arrepende do mal. A Bíblia diz que ele se compadece. A Bíblia diz que ele é misericordioso, que ele tem poder. Crer em Deus verdadeiramente é rogar a Ele que, se possível, afaste de nós o cálice das provações, mas sempre disposto a aceitar a sua vontade. Deus é Deus e nós somos homens. Não podemos querer olharmos para as circunstâncias da vida, olharmos para o mundo e queremos nos comportarmos como Deus diante das coisas, como prescientes. A presciência de Deus, a sua onisciência, ela é um atributo incomunicável. É incomunicável. Homem algum sobre a terra detém ou recebe de Deus tal poder. O próprio Cristo deu exemplo, dizendo, Pai, afasta de mim, se possível, afasta de mim. E é isso que nós devemos fazer. Então, aquele que verdadeiramente tem fé, aquele que verdadeiramente conhece o seu Deus, ele vai rogar e ele vai clamar, Deus, se possível, afasta-nos, livra-nos deste mal, livra-nos deste cálice. Senhor, tende misericórdia, se compadece.
A Bíblia nos dá exemplos disso. Abraão orou por Sodoma e Gomorra. Ele orou pela cidade. Ele orou pela cidade. Ele disse: Senhor, se tiver lá 50 justos, ele começa dizendo, o Senhor vai destruir a cidade? O Senhor destruiria a cidade? E ele vai diminuindo a sua conta, diminuindo e conversando com Deus e tentando convencer a Deus de não destruir a cidade. Então, é isso que nós devemos fazer. Nós devemos rogar a Deus e pedir sempre a Ele para que Ele nos livre do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Todavia, sabendo que a vontade de Deus sempre será feita. E quando nós dizemos assim, todavia, seja feita a tua vontade, não é uma permissão para Deus fazer a vontade dele. Não é como o homem dizendo assim, tá bom então, vai lá e faz a sua vontade. Não, com Deus não é isso. Não é assim. Quando nós dissemos, todavia seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo, aceitaremos a sua vontade. Por quê? Porque cremos em ti, porque somos teus servos, porque somos teus filhos e sabemos que o Senhor pode todas as coisas e o Senhor pode fazer todas as coisas, porque o Senhor é Deus, tá? E nós somos teus servos e nós somos teus filhos. Então, nós devemos sempre rogar a Deus para que Ele nos dê vitória, para que Ele dê o livramento. De modo que, se alguém está enfermo, vamos orar para que Deus cure. Se alguém está abatido, vamos orar para que Deus alegre. Se alguém está desanimado, nós vamos orar para que Deus dê ânimo, dê forças. Se alguém está aflito, nós vamos orar para que Deus venha confortar e consolar os corações. Se alguém está oprimido, ou se nós mesmos estamos oprimidos, vamos pedir para que Deus nos dê livramento, para que Deus nos livre das nossas aflições, para que Deus nos livre da opressão. Se tem alguém escravizado pelo pecado, vamos clamar e dizer, Senhor, liberta, Senhor, cura, Senhor, livra. Se alguém está longe de Deus, vamos dizer, Senhor, traga este para perto. Senhor, convença do pecado. Salve, Senhor, esta alma. Liberte esta alma. Senhor, faz a obra. Cura. Não podemos ter a posição de dizer, esse está perdido, aquele está perdido, está tudo perdido, este mundo está perdido. Não, vamos orar. Vamos clamar a Deus, o Deus poderoso, o Deus misericordioso, o Deus que tem poder para reverter e para cessar todo o mal, né? Um Deus que se arrepende do mal quando os seus servos, quando os homens se humilham, reconhecendo os seus pecados, os seus erros e clamam por sua misericórdia, crendo que Ele é poderoso para fazer o milagre, se esta for a sua vontade, sabendo que Deus é sábio, que Ele é justo e bom e que a sua vontade é sempre a melhor, e melhor do que a nossa vontade, e melhor do que o nosso julgamento, e melhor do que o nosso senso, do que a nossa razão. Nós temos que olhar para Deus sempre com fé, crendo em seu poder, crendo nas suas misericórdias, crendo no seu amor, crendo que Ele é poderoso para fazer tudo, porque tudo está ao seu alcance fazer. Porém, temos que nos preparar, temos que estarmos preparados, porque não sabemos, né, muitas das vezes, qual é a vontade de Deus. Mas temos que estar preparados para aceitá-la e recebê-la, seja ela qual for, nós temos que estarmos preparados. É isto que Jesus Cristo nos ensinou, é isso que o nosso Mestre nos mostra quando ele ora a Deus, pedindo que o Senhor o livrasse,
afastasse dele aquele cálice. E nós sabemos que este pedido de Cristo não foi atendido, né? Mas ele foi fiel, como diz o apóstolo Paulo, que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja sempre glorificado, em qualquer circunstância, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.